Alô, alô, nação rubro-negra, aquele abraço do Elano Maia aqui no Fla Champions para trazer informações e notícias do nosso Mengão para você que está aqui no meu dia a dia e também para você que vai chegar pela primeira vez neste canal. E eu faço a seguinte pergunta para você que vai chegar pela primeira vez aqui e para você que também que já está aqui, já efetuou a sua inscrição. Imagina aí você vestido com a camisa original, oficial do time do seu coração. Aqui no Elano Fla Champions você vai poder participar, tá certo? De um sorteio que vai acontecer no dia 2 de outubro ou quanto antes, meus amigos. A meta é atingir 1000 inscritos aqui no Elano Fla Champions e acontecendo isto eu estarei realizando este sorteio de uma camisa oficial original que pode parar no seu endereço. Se caso você optar em não receber a camisa, eu estarei enviando um Pix de R$ 500 que pode parar na sua conta instantaneamente. E para que você possa participar, basta você se inscrever aqui no Elano Fla Champions, tá certo? Ativando sempre o sino das notificações, deixando aquele like, deixando o seu comentário, tá certo? Se caso você queira participar de um grupo do Elano Fla Champions, você vai poder estar acessando o link de acesso que vai estar fixado no primeiro comentário deste vídeo, tá certo? E meus amigos e minhas amigas, graças a Deus que terminou a Copa América. E já tem, meus amigos, imagens por aí que mostra o quarteto uruguaio aí perfilados e de volta para casa, né? Que bom, que maravilha, meus amigos, porque o time do Flamengo sofreu, penou, suou a camisa e eu vejo isso como proveitoso, né? Essa fase da Copa América, apesar dos desfalques, tá certo? Do Varela, do Vinha, do Arrascaeta e Nicolas de la Cruz e do Eric Pulgar, né, pela seleção chilena. Mesmo assim, eu como torcedor que estou fazendo análise calmamente, vejo como positivo esta campanha do Flamengo no decorrer da Copa América. Dos 27 pontos que a gente esteve disputando, a gente conseguiu conquistar 17 pontos, tá certo? E tivemos ali complicações com equipes pequenas, né? É uma pedra no sapato do Flamengo, realmente, esses clubes pequenos, mas esses clubes pequenos aí que dão um sabor diferente, né, para o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o futebol ele tem que ser bem democrático e dinâmico, né? E essas equipes pequenas aí acabam fazendo dando um tempero diferente, dando uma roupagem diferente para o Campeonato Brasileiro. Mas graças a Deus que os uruguaios estão aí retornando, né? E claro, evidente, estarão aí no dia 20, meus amigos. Lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, Flamengo e Criciúma, né? Dia 20, dia de sábado, às 16 horas, terá o retorno dos uruguaios. E o Flamengo, meus amigos, jamais poderá pensar em perder esses 3 pontos aí para o Criciúma, diante da massa, né? Diante da torcida rubro-negra que vai estar presente lá no estádio Mané Garrincha, que já tem mais aí de 80% dos ingressos vendidos e certamente vai lotar o estádio Mané Garrincha lá no Distrito Federal. Meus amigos, tem outra notícia chata que tá rolando por aí, saiu aqui no portal O Globo, né? Mas tem notícias mais novas aqui, de 2 horas atrás. No Coluna do Fla diz assim, abre aspas, não vai a lugar nenhum, afirma o presidente do Zenit sobre o Claudinho no Flamengo. Pelo portal aqui, o Globo, meus amigos, tem a notícia que diz que o presidente do Zenit nega transferência
do Claudinho para o Flamengo. Eu vou ler aqui a matéria, meus amigos, do Coluna do Fla, tá certo? A qual eu dou aqui os créditos pela informação e pela notícia. Eu vou ler aqui um pouco dessa matéria, tá certo? Que o presidente do Zenit diz assim: não vai a lugar nenhum, afirma aí o mandatário, o presidente do Zenit, né? Que ontem foi campeão da Supercopa da Rússia em cima do Krasnodar, com a atuação aí bem notória do Claudinho. O Claudinho saiu aos 17 minutos do segundo tempo, saiu chateado, porque eu, na minha visão, meus amigos, eu acredito e estava acreditando que ele poderia deixar o dele, né? Poderia ter saído ali desse jogo com um gol, né? Jogou bem, né, juntamente com o Wendel ali, que jogou o fino da bola, meus amigos. O Rodrigão também. E o resultado saiu de 4-2 e o Claudinho campeão da Supercopa da Rússia, né? Mas o presidente, meus amigos, disse que ele não vai a lugar nenhum. O presidente do Zenit foi enfático ao falar sobre o futuro de Claudinho. Em entrevista a Ilya Nikunikov, né? Eu li desse jeito. O presidente do Zenit foi direto ao afirmar: Claudinho não vai a lugar nenhum. Inicialmente, o Flamengo enviou uma proposta de aproximadamente 15 milhões de euros, cerca de 88 milhões, mais 2 milhões de euros em metas atingidas. No caso, 2 milhões a mais de euros, né? Chegando aí a 11 milhões de reais. Apesar da proposta do Flamengo, o Zenit acredita que Claudinho vale mais, segundo a avaliação do portal especializado em transferências, o Transfer Market. O valor do mercado do meia é de 18 milhões de euros, ou seja, 106 milhões na cotação atual. Claudinho chegou ao Zenit em agosto de 2021, quando deixou o Red Bull Bragantino. Em suma, o clube russo pagou cerca de 12 milhões de euros, cerca de 74,2 milhões na cotação da época, a equipe paulista, né? Na última temporada, o meia disputou 42 partidas pela equipe, na qual marcou 5 gols e deu 9 assistências. Além disso, o clube russo foi campeão da Rússia e vencedor da Taça do País. Meus amigos, a questão, nessas horas é um disse-me-disse, vai, não vai. A gente realmente aguardar para ver o desfecho dessa informação, né? Essa última partida contra o Krasnodar, onde o Zenit foi campeão aí da Supercopa da Rússia, foi tratado como uma despedida, né? E pela maneira com que o jogador saiu de campo, não gostou de maneira nenhuma de ser ali tirado, né, da partida tão cedo, aos 17 minutos da segunda etapa da partida. Mas mudando de assunto aqui, meus amigos, Bandeira de Melo volta a cogitar candidatura para a presidência nas eleições do Flamengo. Eu estava vendo o podcast, né, do Fala João Guilherme, e estava rolando lá o podcast, e o Bandeira de Melo ele foi bem enfático em dizer que a volta dele para ser um candidato à presidência do Flamengo teria que ser muito bem estudada, até porque o Eduardo Bandeira de Melo, meus amigos, é deputado federal reeleito, né? E ele não quer de maneira nenhuma decepcionar os eleitores que depositaram nele a confiança para ele exercer essa função pública de deputado federal. E ele nessa entrevista lá com o João Guilherme, ele foi bem enfático em dizer que realmente precisaria sentar e ver e colocar ali na mesa uma possível candidatura dele a presidente do Flamengo. O que eu acho muito interessante, meus amigos, que a gente nota que a situação
está fazendo muitas coisas boas para o Flamengo, mas a gente vê que a oposição, que no caso seria o Eduardo Bandeira de Melo, fez também muitas coisas boas ao Flamengo, né? E foi através deles, né, que o Flamengo hoje está neste patamar de clube mais bem estruturado financeiramente das Américas, né? É o clube que tem uma rede social poderosa, financeiramente está estabilizado. Tudo isso se deve ao trabalho do Eduardo Bandeira de Melo lá atrás e também atualmente do segundo mandato já do Rodolfo Landim. Então a gente vê que a oposição e a situação trabalharam muito e trabalharam bem, né, para que o Flamengo tivesse neste patamar de hoje, tá certo? Um ex-funcionário do Flamengo é campeão da Eurocopa com a Espanha, né? Eu acredito que aqui a imagem mostra o preparador físico, né? Eu vou abrir aqui a matéria, meus amigos, tá certo? Para me ler aqui um pouquinho da matéria publicada pelo portal Coluna do Fla, pelo Pedro Paulo Catônio, né? Integrante da comissão técnica de Paulo Sousa no Flamengo, Antônio Gomes trabalha atualmente com a seleção espanhola. A Espanha conquistou o título da Eurocopa, né? Faz há poucas horas atrás, vencendo aí a Inglaterra por 2-1. Pelo lado do campeão, há um ex-Flamengo, levantou a taça junto com jogadores. Afinal, Antônio Gomes integrante da comissão técnica de Paulo Sousa no Mengão em 2022 e preparador físico da Espanha, né? Que bom, meus amigos, de saber que ele trabalhou no Flamengo, que o Flamengo pôde contar, né, com um funcionário de uma experiência, de uma qualidade como a do Antônio Gomes, né? Fico feliz por ele, né? Trabalho com futebol, aqui é a declaração do Antônio Gomes, né? Trabalho com futebol há mais de 20 anos. Nos últimos anos tive experiências profissionais em equipes da Inglaterra, da Espanha e seleção polonesa. Agora estou no Brasil com este desafio, né? Agora estou no Brasil com este desafio, um dos mais importantes da minha carreira profissional, que é defender a camisa do Flamengo, disse Gomes no início de 2022 para os canais oficiais do Flamengo. Esse aqui foi um depoimento dele, né? Na passagem de Paulo Sousa e consequentemente de Antônio Gomes, durou 31 jogos com 19 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. O aproveitamento de 68,8%. Com 61 gols marcados e 29 sofridos, a comissão técnica do comandante português deixou o rubro-negro sem títulos, né? Mas isso não apaga o retrospecto aqui do Antônio Gomes, que neste início de noite lá na Alemanha conquistou aí a Eurocopa pela Espanha. Mas vamos lá, né, meus amigos, para mais notícias aqui. Vamos ver aqui se a internet me ajuda aqui com abrir das páginas aqui, né? Para ver se eu trago mais informações e notícias do nosso Mengão para você que está aqui. Desde já eu sou muito grato mesmo por você que tem efetuado a inscrição aqui no Elano Fla Champions. E você também que está chegando, inscreva-se, tá certo? Ative o sino das notificações, deixando o seu like, que é muito importante. Deixando o seu comentário também, que é importantíssimo, tá certo? Para mim que estou aqui no dia a dia, tá bom? E a gente vai sortear uma camisa oficial ou R$ 500 via Pix, pode parar na sua conta instantaneamente. Agora tem uma matéria aqui, meus amigos, que eu não sou de acordo de maneira nenhuma, entendeu? Torcedores do Uruguai detonam Arrascaeta após campanha na Copa América. Abre aspas, que se aposente. Arrascaeta teve poucas oportunidades na Copa América.
mas não escapou das críticas dos torcedores. Arrascaeta é ídolo e está eu vou abrir aqui a matéria para continuar lendo, meus amigos. Olha, o Arrascaeta foi titular, meus amigos, somente no primeiro jogo contra a equipe do Panamá. E como você vai tecer uma crítica a um jogador que não está tendo oportunidade, que não está tendo minutagem, entendeu? Não tem como eu estar aqui criticando o Gabriel Barbosa se ele não está jogando, se a minutagem dele é baixa, entendeu? Não tem como. Eu vou ler aqui a matéria que já abriu, meus amigos. Arrascaeta teve poucas oportunidades na Copa América, mas não escapou das críticas dos torcedores. Arrascaeta é ídolo e está na história do Flamengo. Porém, o prestígio do meia não é o mesmo no Uruguai. Após a campanha da Celeste na Copa América, conquistando a medalha de bronze ao superar o Canadá nos pênaltis, torcedores do país vizinho detonaram o camisa 14 do rubro-negro. Alguns comentários, inclusive pede que o jogador se aposente da seleção. É o que eu disse agora. Não adianta, cara. Se ele fosse titular e tivesse presente em todas as partidas, poderia até dar um cartaz aqui para essa crítica, né, dos uruguaios à seleção que lutou contra o Canadá e conseguiu, nas penalidades ali, conseguiu ganhar o bronze, né? Pior é o Brasil, meus amigos, que não conseguiu foi nada, né? E a gente, graças a Deus, já tem aí de volta os uruguaios, e no dia 20, no sábado, meus amigos, às 16 horas no Mané Garrincha, teremos Flamengo e Criciúma, 100% do elenco à disposição. Só uma dúvida com relação ao Bruno Henrique, mas até lá eu acredito que o jogador terá condições de se colocar à disposição do técnico Tite para esse duelo contra o Criciúma. No mais é isso, inscreva-se, ative o sino das notificações, deixando o seu comentário, deixando o seu like, que é muito importante. Claro, meus amigos, que uma vez Flamengo, sempre Flamengo!